Olá pessoal, eu sou o Fernando Rocha e esse é o nosso Saúde e Bem-Estar, que hoje, gente, está imperdível. A gente vai falar sobre um assunto que está entre os temas mais controversos e pesquisados da atualidade: a alergia ao leite e intolerância à lactose. Você sabe aquele amigo, aquele parente que de repente descobriu que não pode comer alimentos com lactose? Então a gente vai falar do aumento de diagnósticos de intolerância. Quais são as causas, a relação com a nutrição, as diferenças, isso é muito importante, entre intolerância e alergia. E tem muito mais. O médico gastroenterologista Dr. Sandro Chaves é o entrevistado do Saúde e Bem-Estar para falar sobre alergia ao leite e intolerância à lactose. No quadro Mito ou Verdade, a gente tira dúvidas sobre diagnósticos. Vai falar sobre tratamento e acompanhamento médico. Bom, eu acho que vocês já imaginaram como é difícil um mineiro viver sem queijo, sem leite, sem pão de queijo. Bom, tem gente que não pode comer um queijinho, não pode tomar um leite quente, que já sente um desconforto, um estufamento, até coisa pior. E olha, esses relatos estão cada vez mais recorrentes. De acordo com a Associação Nacional de Atenção ao Diabetes, estima-se que no Brasil 40% da população sofra de algum grau de intolerância à lactose. O tema é complexo, a gente precisa de informação de qualidade para falar sobre isso. Por isso, quem está aqui no estúdio, a gente tem a honra de receber o Dr. Sandro Chaves, gastroenterologista, que vai tirar várias dúvidas de todos nós. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado pela sua presença aqui no canal Viver Brasil. Eu que agradeço, Fernando, pela oportunidade da gente conversar, vai ser um prazer. A gente estava conversando aqui antes da gravação e existem realmente muitas confusões quando a gente fala intolerância e quando a gente fala alergia. A gente usa essas palavras de forma errada, de uma maneira geral, doutor? Sim, o senso comum, elas se misturam. Alergia é um fenômeno de reação anafilática, é uma reação do organismo a proteínas. Então, a gente tem alergia à proteína do leite. E intolerância a gente usa para falar da desabsorção de carboidratos. Então, nós estamos falando do açúcar do leite, que é a lactose. Então, quando a gente fala de alergia, a gente fala de algo consolidado, algo que não tem graduação. E quando a gente fala de intolerância, a gente fala de níveis, de jeitos que a gente pode ir levando a vida com essa intolerância? Sim, a alergia, a gente tem que evitar o alergeno obrigatoriamente. Existem até estratégias, por exemplo, em alguns países europeus ou americanos, de evitar os alergenos alimentares principais até os 4 meses de vida, usar o aleitamento materno exclusivo até 4, 6 meses e, a partir daí, introduzindo esses alimentos alergênicos para evitar essas alergias alimentares. Uma vez acontecidas, o que se tem que fazer é evitar o alergeno. Então, a gente não pode usar o leite de vaca, por exemplo. Se a pessoa tem alergia à proteína do leite de vaca, tem que ser evitado. E como é que esses quadros alergênicos vão evoluindo ao longo da vida? O senhor está falando aí de uma época muito importante, né? O leite da mãe, não existe rótulo no mundo igual que tenha os produtos de um leite materno, né, doutor? Não tem. E o leite da mãe, ele gera mais raramente ainda dá alergia. A alergia ao leite de vaca já é uma condição rara. E o leite da mãe já é mais rara ainda. E a alergia, ela pode evoluir uma vez exposto, em 20 minutos a 2 horas, a pessoa pode ter a reação alérgica anafilática. Pode ser uma manifestação cutânea, uma erupção cutânea, um edema de lábio, inchação de lábio, até obstrução de vias aéreas altas, levando a um quadro de emergência e precisar de uma assistência ventilatória, uma desobstrução de via aérea de emergência. Quando a gente fala desse tipo de alergia, a gente lembra logo da alergia a camarão, né, doutor? Por exemplo, camarão, castanhas, que a pessoa tem que evitar para o resto da vida. Para o resto da vida. E, inclusive, frequentemente tem que andar com uma seringuinha de noradrenalina, de adrenalina, para poder
Se tiver a reação, fazer a injeção imediatamente. Pois então, a gente está falando de reação alérgica. Alérgica, isso não é outra tem coisa. negociação. A pessoa que tem alergia a camarão, a castanha, ela não pode ter contato com esse tipo de alimento. Mas aí a intolerância, aí a gente fala do leite. Existe essa informação do aumento de diagnóstico de pessoas com intolerância, algum grau, algum nível de intolerância à lactose. Como é que o senhor percebe isso na visão específica que o senhor tem de consultório? O senhor vê esse número preocupante? Sim, é uma condição muito comum. Eu acho que o que a gente está tendo é aumento do diagnóstico, não aumento da presença. Nós hoje temos mais noção do conjunto de intolerâncias alimentares, como tratar, como manejar e principalmente como diagnosticar hoje de forma mais precisa. Até alguns anos atrás a gente não tinha tantos métodos diagnósticos, era mais intuitivo e a gente não reconhecia tanto como uma entidade importante. Hoje, o que se estima no Brasil é em torno de 60% até 80% de prevalência da intolerância à lactose. É mais comum na América do Sul, na Ásia e na África, em relação ao resto do mundo. E essa intolerância, ela dá sintomas que frequentemente têm que ser até separados de outras origens, de outras causas, mas que levam o paciente para o consultório. Fundamentalmente, já falando um pouquinho de como é que os sintomas acontecem e que dá desconforto para o paciente, o que existe é o seguinte: a pessoa não consegue digerir a lactose. A lactose é um disacarídeo, ele tem duas partículas menores, galactose e glicose, e a pessoa não digere esse disacarídeo, porque quando ela digere no intestino delgado, a gente tem a absorção da galactose e da glicose, então vai para o sangue. Se ela não digere, essa galactose com glicose juntas, o disacarídeo, passam para o intestino grosso. E no intestino grosso existe uma grande população de bactérias que usa esse disacarídeo como alimento, como insumo. E aí ela produz gases, processa esse disacarídeo, um monte de bactérias que tem no intestino grosso, processa esse disacarídeo e produz gás, produz hidrogênio, produz metano e produz CO2. E esse gás distende o abdômen. Esse gás produz flatulência. Então, o paciente tem desconforto, porque isso já pode gerar dor. Isso é imediato? Isso acontece 60, 90 minutos depois da injeção. É aquela queixa que a gente estava falando, nossa, estou sentindo aqui, comi alguma coisa, ou então é até uma queixa direta, assim, com leite, com algum derivado, né? Não é imediato. A pessoa tem um tempo, que é o tempo de trânsito intestinal. Outra coisa que acontece nesse processo também é que geram pequenas moléculas de ácidos graxos e isso aumenta a quantidade de moléculas dentro do intestino grosso, isso traz mais água e gera diarreia. Então, a pessoa também tem diarreia. Então, são os dois sintomas clássicos. E, às vezes, uma diarreia crônica e que a pessoa não sabe a origem e vai procurar o gastroenterologista e atrapalha a qualidade de vida. Sim, mas, por outro lado, são sintomas que as pessoas acabam desprezando e acabam vivendo com isso longos e longos anos, né? A sensibilidade varia de indivíduo para indivíduo. Tem pessoas que vivem com isso, tem uma flatulência aumentada, uma distensão abdominal, às vezes a intolerância é menor, também tem graus de intolerância variáveis, e a pessoa vive bem. Tem pessoas que têm alta sensibilidade à distensão abdominal, à diarreia, e elas sentem muita dor. Então, elas têm uma qualidade de vida muito ruim por causa disso. Mas, doutor, quais são os sinais de alerta para isso? Quais são os desdobramentos dessa falta de cuidado, de autocuidado que a gente pode ter com relação a essas intolerâncias? Principalmente a restrição alimentar e a perda da qualidade de vida. É uma pessoa que, frequentemente, ela não consegue ir a um restaurante e comer tudo que tem. Ela tem uma restrição, por exemplo, numa festa de aniversário, que ela tem um bolo, que às vezes ela reclama que o bolo faz mal para ela, não sabe que aquilo é intolerância à lactose. Que ela toma leite na dieta dela e passa mal algum tempo depois, não sabe que aquilo é intolerância à lactose. Então, perde qualidade de vida e gera restrição alimentar. Às vezes a pessoa começa a cortar os alimentos todos,
sem fazer o diagnóstico específico da Isso causa. é um perigo, né? Também existe o risco do autodiagnóstico, né? Da automedicação, aliás, né? Estou falando autodiagnóstico porque isso inclui também as chamadas dietas restritivas, que acabam, às vezes, até não sei a opinião do senhor, complicando a absorção de outros nutrientes. Teve uma época que todo mundo começou a fazer dieta celíaca, Sim. cortando o glúten de uma hora para outra. É arriscado? É arriscado, porque a pessoa gera restrição, além de ter um custo maior para alimentar, ela tem menos oportunidades de alimentação. Quanto à nutrição especificamente, eu não acredito que tenha alguma deficiência nutricional associada a essas dietas restritivas, não. É mais do momento e do tipo de alimento disponível. Tá? Agora, o trigo também é uma grande causa de intolerância alimentar. Pois é, aí tem os não pontos é celíaco, de contato. mas pode ter uma intolerância a trigo. É sobre isso que eu queria falar agora. A gente pode, por conta própria, entender que tem uma intolerância alimentar só pelos sintomas, que o senhor disse aí, um intestino desarranjado, um estufamento, se sentir mal ali, logo depois, ou considerando a ingestão de produtos, né, derivados de leite ou o próprio leite. E aí, por conta própria, a gente entende isso e fala, não, vou cortar a lactose aqui da minha vida. Pode acontecer. Pode acontecer. Aconteceu comigo. Eu tenho intolerância à lactose, eu fiz o meu diagnóstico aos 20 e poucos anos, eu era estudante de medicina, percebi... Mas o senhor podia, né, doutor? Aí eu suspendi. E aí não tinha leite sem lactose na época, então eu entendi que eu poderia ficar sem tomar leite, mas eu conseguia comer queijo e iogurte, por exemplo. Então, a minha intolerância não era tão intensa, eu continuei fazendo isso, mas eu fiz porque eu tinha algum conhecimento. Mas o ideal... Até porque, Fernando, a gente tem que fazer diagnóstico diferencial. Porque esse paciente, realmente, ele pode ter uma doença celíaca, ele pode ter uma doença inflamatória intestinal, ele pode ter uma parasitose, às vezes até grave, e precisar de um diagnóstico específico, entendeu? Sim. Então, é melhor fazer de forma orientada, até para ele não ser presa, porque hoje tem no mercado... vários profissionais que começam a fazer dietas restritivas sem formação, sem fundamentação. Exatamente. Fica parecendo até que é algo que está dentro ali de um escopo interessante, até do ponto de vista médico, e até tem um viés de autocuidado que é interessante, mas a gente não pode, por conta própria, sair limando alimentos que a gente acredita que estejam atrapalhando, né, Sim, doutor? porque senão a gente corre o risco da ortorexia, que é o excesso de cuidado com a alimentação, que também pode ser um distúrbio. Então, tudo em exagero fica complicado. Eu tenho um grande amigo, o professor Murilo Pereira, que é professor de modulação intestinal, e ele fala o seguinte, que em casa, quando a gente tem um cachorrinho, o cachorro está fazendo cocô mole ali, tem alguma descompensação intestinal. Fala, gente, o que esse cachorro comeu? Todo mundo sabe. Foi isso. Qual foi o problema? Todo mundo sabe. E muitas vezes a gente vai levando um problema de intestino desregulado por muitos e muitos anos sem uma investigação, né? Sim, sim. Esse é um grande problema para a gente entender melhor as questões que envolvem a intolerância e lactose. A gente tem um quadro aqui, doutor, que é o mito ou verdade. Vamos lá? Vamos ver o que é isso? É muito importante, né? Porque quando o assunto é intolerância e alergia, tem muito mito e verdade. Sim. Né? Vamos então. Olha o primeiro mito ou verdade. Doutor, todos os alimentos derivados do leite têm lactose? Todos os alimentos derivados do leite têm lactose, exceto aqueles em que foi aplicado previamente a lactase e saem da fábrica sem lactose. Eles originalmente têm lactose. Isso é inescapável. E aí, na fábrica, se coloca a lactase, que é a enzima, e aí o alimento sai sem lactose. Que é o leite sem lactose. Isso. Sim, ele é mais caro. Mais caro. Agora, a gente falou na abertura do queijo mineiro, né? Tem uma diferença aí de quantidade de gordura no queijo e também de lactose, o queijo curado, o queijo que meia cura. Sim. O queijo, quanto mais fresco o queijo, mais lactose ele tem e menos gordura. Então, o queijo mais fresco tem mais lactose e o queijo mais curado é mais bem tolerado por quem tem intolerância à lactose. Mas é pior para quem tem, por exemplo, distúrbio de colesterol.
porque Olha tem só, mais gente. gordura. Não tem para onde correr, né? Porque esse queijo curado, ele inclusive tem até dificuldade de sair de Minas. Por isso que pão de queijo só tem em Minas. Porque o queijo bom para fazer o pão de queijo fica aqui por questões até sanitárias, porque ele Sim. precisa de ser feito dessa forma, né? O queijo curado. Mas é importante lembrar que ele tem menos lactose do que o outro. Do que o outro. E ele é mais gostoso. O senhor prefere Prefiro o mais curado. o mais curado? É muito Com bom, né? certeza, com certeza. Iogurtes têm baixa lactose, por isso são seguros para pessoas com intolerância. Mito ou verdade? Ele é verdade parcial, porque ele ainda tem alguma lactose, então quem tem uma intolerância grande pode ter sintomas, porém ele tem menos lactose do que o leite original. O que eu estou falando é o seguinte, uma das estratégias que a gente usa é usar alimentos fermentados para quem tem intolerância à lactose, porque eles têm uma tolerância melhor. Nós estamos falando também da alimentação. O senhor falou, né, do nosso organismo aqui, dos bichinhos que a gente acaba alimentando, que eles, na verdade, a gente tem mais bactérias do que células, né? 10 vezes mais. 10 vezes mais bactérias do que células no nosso corpo. E a forma como a gente alimenta essas bactérias faz toda a diferença como o intestino vai funcionar, né, Sem doutor? dúvida, faz toda a diferença. Faz toda a Interessante. diferença. O que o senhor falou do produto fermentado vai alimentar de uma forma essas bactérias? É porque eles já têm a lactose consome na fermentação um pouco. Então ele tem uma tolerância, tem uma quantidade de lactose menor, a tolerância de quem tem o problema é melhor. Mais uma questão aqui, pessoas diagnosticadas com intolerância à lactose nunca mais poderão consumir esse açúcar. Isso é mito. Isso é mito. Tem geralmente, quem tem intolerância tolera pequenas quantidades de leite, até 200 ml ao longo do dia. Então, outra estratégia é fracionar esse leite que a pessoa ingere ao longo de refeições. Por exemplo, ele pode comer um pedaço de bolo, mas se ele comer meio bolo, ele pode ter sintomas. Então, é muito interessante, a gente estava falando sobre técnicas para melhorar a qualidade de vida de pessoas, até mesmo com alergia, essa exposição gradual. Isso também pode ser usado para tratamento de tipos de intolerância? Você vai colocando aos poucos ali? Não, a pessoa não aumenta a tolerância ao longo da vida, pelo contrário. Diminui. A partir dos 3 anos a gente diminui. Então, a intolerância adquirida, porque como você disse no início, a gente precisa de leite no início da vida. Então, a gente foi evoluído e preparado fisiologicamente para tomar leite até no início da nossa vida, então até 3 anos. A partir daí, a quantidade de lactase que tem no intestino cai e a gente vai aumentando a tolerância. Agora, voltando à pergunta anterior, a gente tem também a possibilidade de usar a enzima lactase, que a gente prescreve e compra. Então, é mito que a pessoa nunca mais vai poder consumir produtos com leite. Ela nunca mais vai poder comer uma pizza, comer um estrogonofe, um macarrão com molho branco. Isso é mito. Porque ela pode usar a enzima, eu costumo falar, com o prato servido, na frente, o prato está lá, aí você consome a enzima para cada uma porção de 2 mãos fechadas assim. Então, se você vai comer 2 porções, você come uma enzima, toma uma enzima, come aquela porção, toma outra enzima e come a segunda porção. Há algum tempo atrás, esse remédio ele era muito comercializado de uma forma mais simples nos Estados Unidos. Quem viajava para fora, traz para mim o remedinho para eu poder comer uma pizza. Enfim, hoje, como é que está a situação? Ele já está no Brasil de forma mais acessível? Muito disponível, com várias marcas, várias formulações. Caro? Não, o preço é bastante acessível também. Tem comprimido, tem pozinho, tem sachê para jogar. Tinha uma época que era mais raro, né? Como eu te falei, quando eu fiz o meu diagnóstico, eu não tinha nada. E aí tinha que... Suspendi o leite, Suspender o leite e os derivados. Os derivados eu consegui continuar comendo. Sim, porque os derivados acabam tendo menos lactose fermentada. E menos cálcio também, dependendo de qual derivado também. Eu não tenho muita certeza dessa informação, mas a gente sempre usa como fonte de cálcio, a gente não deve abandonar.
Sim, Esse é um isso é problema. muito importante também, porque a gente está falando de algo muito importante, principalmente quando a idade vai avançando, a gente precisa da fonte de cálcio. Sim. A gente sabe que o cálcio está muito presente no leite e não tanto em outros alimentos que até preconizam isso, né, doutor? Então, Sim. quando a gente for tirar por conta própria o leite, os derivados, a gente precisa fazer entender, estou precisando de cálcio, né? Principalmente mulheres pós-menopausa. Que é por isso que a gente tenta adaptar a dieta, usa a enzima para quem tem intolerância estabelecida, para a pessoa não ficar sem fonte de leite, que é uma fonte principal de cálcio. Fonte principal de cálcio, que vai prevenir osteoporose, mais uma série de outros problemas, ossos fortes, vida plena, né, que é tão importante. Prevenir fraturas. Prevenir fraturas. Bom, olha essa aqui, doutor, o que o senhor acha? Mito ou verdade? A lactose é prejudicial mesmo para quem não tem intolerância? Isso é mito. Esse mito é um alimento, é parte de um alimento essencial. A gente não consegue separar o leite da lactose. Ninguém toma lactose sozinha. A gente toma lactose porque a gente toma leite. Então, ela não faz mal. Ela faz mal para quem tem intolerância, né? Para quem não tem intolerância, vira galactose, glicose e está resolvido. Normal. Não tem problema. Bebês podem ter intolerância à lactose e aí não podem consumir o leite materno. Eles podem ter intolerância à lactose. Existe uma forma que é a deficiência congênita de lactose. E aí eles não podem consumir leite materno. Eles têm uma diarreia grave, desidratação, bebês que ficam até graves se a gente insistir na administração de leite. E é raro? É uma condição muito rara. E aí, como é que o bebê vai tomar esse leite? Aí ele vai tomar só o leite de vaca? Ele vai... Aí tenta outras formulações que não seja com lactose. Aí você realmente tem que eliminar da dieta. Aquele bebê não tem e nunca vai ter. Quais são as opções? Tem outras formas de nutrir. Fórmulas, né? Também, fórmulas também que não entram formulados. lactose, com cálcio. Aí você tem que dar nutrientes, você tem que dar proteína, porque o leite tem todo um conjunto de nutrientes. Então, além do açúcar, que é o açúcar presente, tem proteínas. Então, você fornece proteínas de outras formas para aqueles bebês. Fica absurdamente mais caro, né, doutor? Sem dúvida. Bom, a gente faz agora um pequeno intervalo, mas volta logo falando sobre intolerância, alergia, a diferença entre essas duas questões, quando a gente fala sobre lactose. A gente volta logo.